Olá, gente. Eu sou Nicole, uma das integrantes do projeto de psicoeducação, e nós estamos juntos aqui novamente nesse mês de junho para falar sobre um outro tema de estudo, que é compreendendo a tristeza e a depressão. Então, nesse mês de junho, nós vamos estudar um pouco sobre esse estado emocional normal, considerado normal na natureza humana, que é a tristeza, e sobre um estado de doença mental, que é a depressão, que tem características emocionais de uma tristeza profunda, de uma tristeza patológica, né? E a gente vai entender a diferença dessas duas tristezas e das características desse estado emocional normal e do quadro patológico, que é a depressão. Para iniciar o nosso estudo, vale a pena fazer alguns comentários sobre o cenário da saúde mental na nossa sociedade pós-moderna, né? O que a gente vem, o que os estudos vêm dizendo, o que eles vêm apontando de características, né? Como que a saúde mental das pessoas está caminhando nessa sociedade. Então, a sociedade pós-moderna, ela surge com uma emergência em uma série de fatores que estão relacionados à exigência, resultados, expectativas, transformações que repercutem diretamente na vida das pessoas. De uma maneira geral, né, isso tudo está muito relacionado à exigência de rapidez, de prontidão, de que as coisas sejam para ontem, né, de um acúmulo de tarefas e de exigências, né, que acaba fazendo com que as pessoas estejam cada vez mais distantes de si, pensando cada vez menos em si mesmas e nas relações interpessoais. Então, a característica que mais predomina é a escassez de tempo, né? Tempo para pensar em si, para se cuidar, né? O próprio tempo para pensar sobre saúde mental, sobre saúde física. Isso é algo que acabou sendo condenado, né? E oprimido muito na sociedade pós-moderna. E a nossa proposta aqui é justamente que a gente entenda a importância de ter tempo para si, de ter tempo para pensar sobre saúde e como que isso repercute nas nossas próprias ações, ao longo da nossa vida, porque aqui é importante ter tempo para isso. Falta tempo para as nossas relações interpessoais também, né? Para as nossas ações de prazer, de lazer, né? E se dar conta disso, se dar conta dessas restrições, acaba acarretando muito sofrimento nesses tempos modernos que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa se dar conta disso, na verdade, para ter consciência e fazer algo para modificar essa situação. Porque se dar conta disso e não criar nenhuma estratégia para enfrentar isso, na verdade, a gente vai estar só alimentando o sofrimento e alimentando a angústia e alimentando reclamações, né? Então a gente precisa se conscientizar para entender a importância da gente reverter esse quadro. Os fatores que influenciam negativamente a saúde mental costumam estar relacionados a pressões sociais, então, pressões do que os outros esperam da gente. Às vezes a gente acaba se negando nesse processo, né? Negando as nossas vontades, as nossas opiniões para satisfazer as vontades das outras pessoas, para não magoar as outras pessoas. E a gente tem que entender que isso não é o mais adequado, isso não é o melhor. A gente precisa preservar as nossas vontades, as nossas opiniões, a gente só precisa entender como melhor expressar elas, para a gente não magoar ninguém, né? Existem pressões pessoais, então as pessoas se pressionam, se cobram muito para ter resultados, para atender as expectativas no trabalho, atender a expectativa em casa, atender a expectativa de todos, né? Então as pressões estão para todos os lados, as pressões profissionais também, cada vez mais exigências de se dedicar mais tempo ao trabalho, de ter apresentar resultados mais rápidos. Então, essa questão
da eficiência está na sociedade pós-moderna relacionada a resultados imediatos, né? Então, existe nesse cenário uma falta de tempo para cuidar de si e uma falta de espaço para falar sobre os problemas. A sociedade pós-moderna reprime muito isso também, né? Não tem tempo para falar sobre sofrimento, sobre problema. A gente precisa fazer outra coisa, precisa trabalhar, precisa cuidar dos filhos, precisa, enfim, dar conta de uma série de outras coisas, e esse espaço para falar sobre problemas, falar sobre sofrimento é muito reprimido e mal visto, né? E um caminho para evitar a ansiedade e a depressão, que são doenças do século, né? Doenças muito presentes e se manifestam cada vez mais cedo, né? Inclusive na adolescência. Então, o caminho para se evitar isso é se conscientizar sobre isso tudo que está acontecendo, em primeiro lugar, e essa é a proposta do nosso projeto, e criar ações, né? Criar estratégias de enfrentamento saudáveis para lidar com todas essas questões que a gente vivencia, né? Todas essas questões sociais e pessoais, né? Intrínsecas que a gente vivencia na sociedade pré-moderna. Então, um caminho é ter uma rotina, ter na rotina um momento reservado para as atividades que considera prazerosas. Então, nossa rotina não pode ser feita só de trabalho, de estudo, de cumprimento de obrigações. Ela precisa ter um pouco de prazer, né? Atividades de lazer. Isso já é uma alternativa para tentar minimizar o estresse contínuo, então, equilibrar as emoções. Então, a partir do momento que a gente tem uma organização de rotina, onde a gente consegue implementar tarefas de lazer e de trabalho, a gente gera esse equilíbrio que, consequentemente, vai organizar o sujeito emocionalmente e minimizar o estresse, tá? Além de cultivar relações que fazem bem, né? Isso é muito importante, ainda mais na adolescência, né? Que é uma fase que é difícil vocês conseguirem perceber essas questões, porque isso exige uma maturidade, né? Vocês ainda estão amadurecendo, então é muito importante vocês começarem já a ter um olhar mais crítico para as relações que fazem bem a vocês e as relações que não fazem bem a vocês, né? Que relações proporcionam bem-estar e fazem vocês crescerem como indivíduos, e que relações aprisionam vocês, né, num estado que não é benéfico. Isso é uma coisa que já pode começar a ser observada por vocês. Também é fundamental praticar exercícios físicos, se alimentar adequadamente e ter um sono regulado. Sobre esses aspectos nós vamos falar mais à frente, quando eu for falar de hábitos saudáveis para promoção e manutenção de saúde mental. Bom, vamos começar então entendendo o que é a tristeza normal. A tristeza normal, né, é um estado emocional inerente à vida humana, assim como a alegria, a raiva e diversas outras emoções. Então, a tristeza normal, ela surge de experiências de perda ou de situações dolorosas que causaram aflição, que causaram desconforto emocional. Então, a tristeza normal está associada a um fato específico que aconteceu com aquela pessoa. Ela é comumente tratada apenas com apoio e ajuda ao indivíduo que vivenciou tal situação, né? Apoio dos amigos, uma boa conversa, um convite para sair, né? Um convite para distrair a mente, que mais? E o próprio tempo, né? Que vai amenizando aquela sensação de tristeza e aos pouquinhos aquilo vai sendo substituído por outras experiências. Então, situações que causam tristeza, né? Término de um casamento, de relacionamentos, a morte de um ente querido, situações de doença de familiares, fracasso em alcançar projetos fundamentais de vida, como uma promoção no trabalho, uma aprovação de ano na escola, né? Perda de uma determinada posição social, desemprego, dentre outros fatores. Então, são situações vivenciadas que causam frustração, o que é totalmente esperado na vida de todos os seres humanos. A gente sempre vai passar por situações que causam frustração. Dependendo da situação, vamos sentir tristeza. Isso é uma característica que a gente tem que saber lidar como ser humano, tá?
A tristeza está diretamente ligada à existência humana, sendo determinada como normal quando apresenta intensidade relativamente proporcional à perda que a causou. O que isso quer dizer? Né? Geralmente perdas mais graves, como por exemplo a morte de um familiar próximo, de uma pessoa que é muito amada para aquele indivíduo, isso vai causar uma tristeza mais intensa do que, por exemplo, quando a gente tem uma frustração por não ter ganho uma coisa que a gente esperava, ou por não ter sido aprovado na escola, ou por não ter conseguido uma promoção no trabalho, um aumento, enfim. As tristezas têm intensidades diferentes, né? Então, dependendo do fato que causou aquela situação, a gente vai ter uma reação emocional proporcional ao fato, né? Se a gente está tendo uma reação emocional de tristeza, ou de ansiedade, ou de raiva, desproporcional à situação que gerou, a gente tem que começar a pensar sobre isso e a se policiar em relação a isso. Então, essa tristeza ela tende a diminuir ou desaparecer conforme os próprios mecanismos humanos se adaptam ao acontecimento, mesmo quando a situação termina. Então, uma situação causa frustração. Quando ela termina, rapidamente vai haver um alívio daquele sintoma. Ou quando ela termina de uma maneira não favorável, como, por exemplo, a perda de um familiar, né? Aos poucos, os próprios mecanismos de enfrentamento emocional daquela pessoa vão se adaptando ao fato ou acontecimento, né? E aquela situação vai sendo digerida. Isso é a tristeza normal. Além disso, as pessoas apresentam pensamentos negativos sobre suas perdas, né? A pessoa vai lembrar daquela situação de perda com tristeza, né? Isso vai acionar um gatilho de tristeza na pessoa, obviamente. Mas essas pessoas elas não se veem capazes de tocar a vida no presente ou no futuro. Elas, quando lembram da situação, sentem-se tristes, né? Em determinados momentos do dia, da rotina, da semana, elas sentem-se tristes porque lembram da situação, porque aquela vivência está ali. Mas isso não as impede de continuar tocando a vida, executando as atividades no presente e de fazer planejamento para o futuro. Elas apenas percebem que, de repente, alguns planos para o futuro ou para o presente terão que ser refeitos, adiados, enfim. Mas elas não se percebem incapazes de continuar vivendo. E quais são as diferenças, né, entre a tristeza e a depressão? A tristeza, ela é passageira, ou seja, ela pode durar horas, no máximo dias, tá? A depressão é duradoura, então a depressão tem um período de durabilidade maior, de semanas a meses e anos. A tristeza é um sentimento normal do ser humano. A depressão é uma doença, uma patologia mental diagnosticada por um médico especialista, com o apoio de outros especialistas da área de saúde mental. A tristeza é uma reação comum diante de problemas da vida, diante de situações de frustração. A depressão não é necessário existir um fator externo, ou seja, a pessoa pode desencadear um quadro depressivo com a existência de um fator externo ou sem a existência de um fator externo, ou seja, a pessoa pode desencadear um quadro de depressão por ter perdido um familiar ou pode, de repente, desencadear sem nada ter acontecido que proporcionasse aquela situação, tá? A tristeza não altera o sono, o apetite, nem provoca sintomas, ou pelo menos não provoca sintomas significativos. A depressão, ela acarreta uma série de reações fisiológicas, alterações no nosso corpo, incluindo sono, apetite, dores no corpo. A tristeza não afeta a performance no trabalho, ou não, pelo menos não afeta significativamente a performance no trabalho. A depressão afeta a capacidade de trabalho, de estudo, a gente vai mais na frente, que pode comprometer a memória, a atenção, tá? A tristeza não afeta as relações interpessoais, a depressão prejudica as relações interpessoais. As pessoas acabam tendendo para um isolamento maior, uma falta de vontade de conviver socialmente e acabam se afastando dos grupos. Então, o que é a depressão? A depressão, como a gente falou, é uma doença mental, tá?
DSM-10, que é o Código Internacional das Doenças, define depressão como transtorno depressivo e explica que esse transtorno está dentro dos transtornos de humor. Por quê? Porque afeta consideravelmente a emoção da pessoa, afeta o estado emocional. Então, essa pessoa desenvolve uma tristeza profunda, uma tristeza patológica, diferente da tristeza que a gente estava falando até agora. Ela desenvolve alterações de humor, alterações no ânimo, baixa autoestima, alterações fisiológicas, né? Alteração no apetite, alteração no sono, enfim. Isso pode acontecer de maneira interativa, ou seja, pode ter vários sintomas agindo ao mesmo tempo, e a gente vai ver mais à frente esses sintomas especificamente, tá? O que é importante vocês saberem? Não vou me aprofundar no assunto, porque a gente não está aqui para formar nenhum especialista, mas sim para que vocês compreendam que a depressão, ela não é carimbada numa pessoa assim que ela nasce. Existem pessoas que já nascem com propensões a desenvolver depressão, porque os estudos mostram que podem ter fatores hereditários, genéticos relacionados ao quadro de depressão, tá? Então, essa pessoa nasce com uma propensão que ao longo da vida ela tem alguns gatilhos que acabam desencadeando o quadro depressivo, tá? Então, a pessoa que tem um transtorno depressivo, ela naturalmente vai ser uma pessoa já com um humor mais negativo, mais apático, uma falta de ânimo, mas em determinados momentos da vida ela pode desenvolver quadros de depressão mais grave. Ou existem também os episódios de depressão, ou seja, qualquer pessoa em algum momento da vida pode desencadear um processo de depressão, um episódio de depressão por N motivos. Por frustrações graves sofridas, por questões de outros quadros que acabam desencadeando a depressão, como, por exemplo, um quadro de ansiedade grave, um quadro de estresse grave pode desencadear uma depressão. Então, basta ser humano para você estar propenso ou você estar de alguma maneira, você ter a possibilidade de desenvolver um quadro de depressão, tá? Isso não é para assustar ninguém, obviamente, é só para a gente entender que existem vários fatores associados à depressão, tá? O transtorno depressivo provoca desprazer, ansiedade generalizada e pensamentos acelerados de forma pessimista. Pensamentos muito negativos e muitos pensamentos negativos, estimulando, por exemplo, comportamentos disfuncionais. Lembra quando a gente viu o modelo cognitivo da ansiedade, que um pensamento gera uma situação, né, gera um pensamento, esse pensamento vai gerar estados emocionais, reações fisiológicas, e essas reações fisiológicas vão interferir no comportamento. Então, a mesma coisa acontece na depressão. A pessoa tem um estado emocional apático, de tristeza profunda, pensamentos pessimistas e, consequentemente, ela acaba produzindo comportamentos disfuncionais, ou seja, que não ajudam. E esses comportamentos podem ser para obtenção de prazer, como, por exemplo, a compulsão alimentar, né? A ingestão excessiva de alimentos que geralmente estão associados a excesso de carboidratos, açúcar, que são alimentos que provocam com muita facilidade essa sensação de prazer no cérebro, ou comportamentos disfuncionais para o alívio do mal-estar emocional, como, por exemplo, o comportamento de automutilação. A gente tem que entender que esses dois comportamentos, no caso a compulsão alimentar e a automutilação, são comportamentos considerados disfuncionais, porque eles vão gerar uma determinada sensação momentânea. No caso da compulsão alimentar, a sensação de prazer momentânea; no caso da automutilação, uma sensação de dor física momentânea que vai acabar desviando a atenção da dor emocional, né? Mas, como isso tudo é momentâneo, na realidade,
esse comportamento é uma forma de enfrentamento ruim, porque ele não vai ser combativo no problema específico que a pessoa está vivendo, que é o estado emocional de desconforto, tristeza, e ainda vai causar outros problemas paralelamente, como, por exemplo, uma possível obesidade ou, no caso da automutilação, ferimentos graves, tá? Marcas no corpo, né? Então, é importante saber que esses comportamentos de forma nenhuma ajudam, a gente tem que pensar em comportamentos saudáveis. É importante lembrar também que as formas de lidar com a depressão variam de indivíduo para indivíduo. A gente está falando aqui nesse estudo de características comuns, tá? Mas isso varia, obviamente. E os comportamentos de compulsão alimentar e automutilação, eles podem não estar associados ao quadro de depressão. Tá? Eles podem estar e podem não estar. Podem estar associados a outros quadros ou podem não estar associados a quadro nenhum. Tá? É importante destacar isso. Sintomas relacionados à depressão. No âmbito mental, seria no âmbito da cognição, do pensamento, a pessoa pode ter, a maioria tem, né? Dificuldade de concentração, falta de memória, lapsos de memória e pensamentos de morte e suicídio. Também aqueles pensamentos pessimistas que a gente já falou anteriormente, muitos pensamentos negativistas, pessimistas. No âmbito emocional, a pessoa sente tristeza, culpa, vazio interior, pessimismo, ansiedade, desesperança. Esses são os sentimentos mais comuns. No nosso corpo, as reações fisiológicas geralmente estão relacionadas à insônia ou excesso de sono, porque cada um tem, né, como eu falei, uma maneira de lidar, né, uma reação. A falta de energia, fadiga é muito presente, cansaço extremo. A alteração do apetite, que pode ser para mais ou para menos, ou uma falta de apetite ou compulsão alimentar. E a perda de peso ou a obesidade, no caso que não está aqui. Em termos de comportamento, a pessoa tem uma perda de interesse em atividades antiprazerosas, incluindo sexo, para quem, né, é sexualmente ativo. Então, a pessoa começa a se isolar e evitar essas atividades porque elas simplesmente não dão mais prazer àquela pessoa. A pessoa pode sentir inquietação, irritabilidade e tem comportamentos de isolamento. Tá? Então, como a gente está falando de comportamento, né, ela pode ter um comportamento de agitação, em alguns momentos, ficar mais irritada, uma perda de paciência também, né? Ter comportamentos mais impulsivos. Isso tudo está relacionado à depressão. No âmbito do pensamento, é muito importante a gente conhecer essa característica, que é a tríade cognitiva de Beck. Aaron Beck é o autor que foi o precursor da terapia cognitivo-comportamental e ele nos traz reflexões importantes para entender os pensamentos de uma pessoa que está em depressão. Então, esses pensamentos se centram em 3 aspectos, por isso que o nome é tríade cognitiva. O aspecto central aqui são cognições negativas, são, na maioria das vezes, pensamentos negativos. Esses pensamentos são sobre o próprio indivíduo, sobre si mesmo, sobre o mundo, né? Sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre as experiências e sobre o futuro. Então, como se manifesta em termos de exemplo? Um pensamento negativo sobre si mesmo. Eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou péssimo, eu sou feio. Um pensamento negativo em relação ao mundo. A vida não tem significado, as pessoas não me amam, as pessoas não gostam de mim. E pensamento negativo sobre o futuro. Vou me sentir assim para sempre, nunca vou conseguir melhorar, né? A vida vai ser sempre assim, enfim. Então, esses pensamentos negativos estão relacionados a esses 3 aspectos. Sou desinteressante, sou uma pessoa chata. A gente sabe que esses conceitos de ser chato, ser desinteressante, isso é muito complexo. Você pode ser desinteressante para uma pessoa, pode não ser para outra, você pode ser chata para uma, pode não ser para outra. Então, você não pode afirmar de maneira tão rígida e inflexível que você é isso, que você é chato, que você é desinteressante. Você pode estar chato num determinado dia, você pode estar mais desanimada no outro, mas isso não te define para sempre, né?
e não define o que o que todas as pessoas pensam de você. Então, isso são distorções cognitivas. As pessoas com depressão tendem a estruturar suas experiências de forma negativa, absolutista e inflexível, o que resulta em erros de interpretação quanto ao desempenho pessoal e ao julgamento das situações externas, ou seja, das experiências vividas. Então, foi aquilo que eu falei. O uso dessas palavras, né, nunca, jamais, sempre, isso são palavras imperativas, absolutistas, inflexíveis, rígidas. A gente não pode falar de vida humana dessa maneira. A vida humana é extremamente mutável, né? E as pessoas são passíveis de transformações, então tem como a gente afirmar com tamanha rigidez o que uma pessoa é ou o que vai ser dela no futuro próximo, no futuro mais longínquo. Então, esses pensamentos são pensamentos distorcidos e é isso que a gente tem que combater. E, aliás, pensamentos distorcidos é preciso ser combatido um pensamento distorcido, independente de se ter depressão ou não. A gente sabe que tem pessoas que têm uma tendência a serem mais pessimistas, né? E esses pensamentos têm que ser combatidos porque eles não são pensamentos benéficos e pensamentos que nos ajudam a enfrentar situações e a evoluir e a crescer, a amadurecer como seres humanos. Então, quais são as possíveis estratégias de enfrentamento, segundo o modelo cognitivo comportamental? No âmbito cognitivo, em primeiro lugar, examine os seus pensamentos, analise os seus pensamentos. Pensamentos negativos precisam ser criticados, no sentido de você avaliar se eles realmente fazem sentido, se eles realmente contribuem para o crescimento de alguma forma, ou se eles estão ali só para te colocar para baixo, só para te atrapalhar. Então, isso precisa ser avaliado. E como que isso pode ser avaliado? Em primeiro lugar, é preciso identificar percepções distorcidas. Então, tudo que for pensado de uma maneira mais rígida, inflexível, negativa, pode ser um gatilho para o alerta da pessoa rever aquele pensamento, desconstruir aquele pensamento, refletir sobre ele, pensar se ele realmente faz sentido. Reconhecer os pensamentos negativos, disfuncionais e buscar pensamentos alternativos que reflitam a realidade mais de perto. Ou seja, eu sou chata. Peraí, mas será que eu sou chata o tempo todo? Ou será que eu estou chata hoje porque eu estou mais irritada, porque eu não dormi direito, porque ontem eu saí e cheguei tarde, né? Então, peraí, eu não sou chata, eu estou chata por uma série de coisas que me levaram no dia de hoje a estar mais irritada. Isso é analisar um pensamento negativo e disfuncional. Encontrar as evidências que sustentam os pensamentos disfuncionais, negativos e os funcionais. Então, encontrar evidências também tem a ver com o exemplo que eu acabei de falar. Eu sou chata o tempo todo? Não, poxa, as pessoas... eu tenho amigos, as pessoas me acham legal, as pessoas me acham interessante, elas se aproximam de mim, então por que eu estou dizendo, né? Por que eu estou me achando chata hoje? Porque ontem eu dormi mais tarde, hoje eu estou mais irritada, então realmente hoje eu estou chata, mas isso é transitório, isso é temporário, isso não vai me definir, né? Por fim, gerar pensamentos mais acurados e funcionais para o enfrentamento da situação de maneira saudável. Ou seja, pegar aquele pensamento disfuncional, né? Eu estou usando um exemplo bem banal, né, gente? Sou chata, sou desinteressante, e reestruturar aquele pensamento a partir dessa análise prévia que foi feita em relação a ele. Eu tenho amigos, as pessoas gostam de mim, as pessoas se aproximam de mim. Eu não sou chata, mas estou chata porque uma série de coisas aconteceram ontem que me deixaram mais irritada, por isso eu estou mais chata hoje. E o que é reestruturação cognitiva? As pessoas não sabem o que aconteceu comigo, então eu vou dizer a elas, pedir para elas terem paciência, ou as pessoas não sabem o que aconteceu comigo e elas não têm culpa, então eu vou melhorar o meu estado emocional, eu vou disfarçar, eu não vou descontar nas pessoas uma coisa que não é culpa delas, né? E isso tudo, de uma forma geral, na verdade, é você ampliar e flexibilizar a visão de si e do mundo. A flexibilização
é uma palavra central, tá? Flexibilize a visão. Flexibilizar é você tentar pensar em todos os aspectos que compreendem aquele fator e não ficar centrado em apenas um aspecto, tá? Isso é flexibilizar. Procure ponderar os aspectos positivos relacionados a si e às suas experiências. Se você é uma pessoa que tem uma tendência a pensar negativamente ou uma pessoa que está em depressão, né, que naturalmente produz pensamentos negativos, precisa-se fazer um exercício diário, né, se você, né, vê com muita facilidade o que é negativo da situação, da pessoa, etc., você precisa exercitar e fazer um esforço para também enumerar as coisas positivas, porque nem as experiências e nem as pessoas são totalmente positivas ou são totalmente negativas. A gente tem um pouco de cada coisa. Então é preciso pensar sobre todos os aspectos, o que quer dizer flexibilizar o pensamento, flexibilizar a visão de si e do mundo. Questione e desconstrua pensamentos rígidos. Ou seja, o que são pensamentos rígidos? É o contrário da flexibilização. São pensamentos que se centram unicamente nos aspectos negativos sobre as coisas, ou em um único aspecto sobre as coisas. Então, esse tipo de pensamento precisa ser questionado e desconstruído e ressignificado. Essas são as palavras-chave, tá? Questionar, desconstruir, ressignificar. Pensamento disfuncional, comportamento disfuncional precisa ser questionado, desconstruído e ressignificado para algo que seja mais saudável. Bom, falamos da cognição, agora vamos falar do campo comportamental. Uma pessoa que está em depressão ou que está desmotivada, tá? Para a gente não falar de doença mental especificamente, tende a ter dificuldade para iniciar e concluir tarefas. Então, no âmbito comportamental, o que ajuda? Tudo que é visual ajuda. Então, você fazer um planejamento da rotina, incluindo atividades de dever e prazer, e registrar semanalmente o que concluiu e o que não concluiu, fazendo uma análise do porquê que não conseguiu concluir determinadas atividades, ajuda a ter um panorama geral da sua situação de produtividade, né? de iniciativa, de atividade, de energia. Então, você vai construir uma rotina, né? E aí, diariamente, você vai registrar o que conseguiu e o que não conseguiu. No final da semana, você vai fazer uma contabilização de o que foi concluído e o que não foi concluído, né? E você vai ver se você está conseguindo concluir mais atividades ou você está deixando de concluir mais atividades. Bom, se estiver deixando de concluir mais atividades, é preciso reestruturar essa rotina para você conseguir dar conta, porque por algum motivo nesse momento não está sendo possível. E isso acontece muito com pessoas que estão em depressão. Então, se eu estou colocando 5 atividades por dia, eu vou começar lá do básico, vou botar 2 atividades por dia, uma atividade de dever e uma atividade de lazer, e vou tentar cumprir as 2 com o máximo de empenho que for possível, tá? E aos pouquinhos, analisando as metas diárias e as metas semanais, essas atividades vão poder ir aumentando, as exigências vão poder ir aumentando, tá? Então, isso tudo vai te dar um cenário de avaliação em relação à forma como você está empregando o seu tempo, né? Se você está empregando a maior parte do seu tempo durante a semana dormindo, alguma coisa está errada e precisa ser revista. Agora, gente, falamos, né, dos aspectos cognitivos comportamentais e para finalizar a apresentação, eu vou voltar a quase uma pregação que a gente faz aqui, né, em relação aos hábitos saudáveis para a promoção de saúde mental e para a manutenção de saúde mental de todos, sem exceção, inclusive das pessoas que podem estar tendo problemas emocionais a níveis de patologias mentais e pessoas que podem não estar, de repente, experimentando algum desconforto, né?
emocional, mas sem uma patologia específica, ou pessoas que estão se sentindo bem, para que possam manter essa sensação de bem-estar. Então, algumas coisas que a gente precisa incluir na nossa vida, na nossa rotina, porque são muito importantes para a nossa saúde mental e saúde física. Primeira delas, né? Primeira orientação, prática de exercício físico. Pelo menos umas 3 vezes por semana, você conseguir incluir na sua rotina um horário para fazer atividade física. E atividade física, eu não estou falando só de ir numa academia, fazer uma aula. Eu estou falando de caminhar próximo de casa, correr, colocar num canal do YouTube ou do Instagram, assistir um professor de dança. A gente sabe que tem inúmeras aulas disponíveis hoje em dia nas redes sociais de professores, educadores físicos, né? Então, fazer uma aula de dança, enfim, pular corda, comprar uma corda e pular a corda em casa, jogar alguma coisa, né? Jogar um futebol com os colegas, jogar um vôlei, enfim, qualquer atividade física que possa entrar, né, ser inserida na sua rotina semanal, tá? Por que a prática de atividade física é importante para a saúde mental? Porque a atividade física contribui para uma maior produção da endorfina, que é um hormônio que aumenta a disposição física e mental do indivíduo, porque é um hormônio que provoca esse estado de bem-estar. Então, ele aumenta a disposição física e mental do indivíduo e melhora a resistência imunológica. A prática de atividade física melhora a resistência imunológica. Então, é muito importante que ela esteja presente na rotina de cada um. Segundo ponto, ter uma alimentação controlada, evitar ingerir em excesso alimentos que sejam ricos em carboidratos e açúcares. Isso, por exemplo, né, para que seja gerado um equilíbrio, né, pode-se tentar controlar mais durante a semana e no final de semana ingerir com moderação, né? E por que é importante controlar a ingestão desse tipo de alimento? Porque esses alimentos ativam centros de prazer no cérebro. Porém, esse prazer é rápido, porque, né, você vai comer, você vai acabar de comer e imediatamente o prazer vai acabar. Isso gera mais ansiedade em comer para ter a sensação de prazer novamente, para experimentar aquela sensação de prazer novamente. E isso acaba criando uma sensação de fome persistente. Na verdade, a pessoa não está com fome, ela quer ter aquela sensação de prazer, mas parece que está continuamente com fome. O terceiro ponto é que se consiga inserir na rotina também, umas 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, um horário para se praticar relaxamento. Esse relaxamento pode ser a técnica de respiração, e a gente já falou, e vai ficar disponível para vocês, né, na aula de ansiedade. A respiração diafragmática é muito recomendada para o controle de ansiedade, para relaxamento. Então, tem um material sobre ela na videoaula de ansiedade, também tem um vídeo específico sobre ela. Então, disponibilizar 20 minutinhos do dia, colocar uma música calma, com sons de natureza, para quem gosta de aromas, um incenso, uma vela aromatizada, enfim. Ficar 20 minutos se concentrando na sua respiração diafragmática, ou colocar numa videoaula de meditação e yoga, que também é super acessível na internet. Muitos professores, né, da modalidade ou educadores físicos disponibilizam aulas, né, nessa temática. Então, se concentrar 20 minutos meditando, né, e tá tudo envolvido, né, tanto a meditação quanto o yoga, estão envolvidas em técnicas de controle de pensamento e respiração. Isso dá uma sensação de bem-estar maravilhosa, porque aumenta a oxigenação do cérebro e você faz o exercício de bloquear pensamentos. Então, é um momento de concentração único na respiração. Quarto ponto, regulação do sono. Tudo tem a ver com rotina, tá, gente? Rotina organiza emocionalmente todos nós. Então, é preciso ter uma rotina do sono também. Precisa ter horário para dormir e horário para acordar. Principalmente segunda a sexta. Quando a gente está nas nossas atividades normais, de estudo, trabalho, etc., as nossas obrigações já regularizam a nossa rotina, indiretamente, consequentemente, né?
Mas quando a gente não está, como era nesse momento de agora, na quarentena, né, é imprescindível que vocês estipulem uma rotina, tá? E o quinto ponto foi o que a gente acabou de falar, é preciso analisar, né, e modificar pensamentos e comportamentos disfuncionais. Aquelas palavras-chave que eu falei para você, né? Para vocês. Questionamento, desconstrução e ressignificação de pensamentos. E para finalizar, né, nosso mantra de sempre, cuide da sua saúde mental hoje, sempre. Acompanhe os outros materiais de estudo que vão ser disponibilizados em relação a cada tema, né? Então, maio foi ansiedade, esse mês agora junho, tristeza e depressão. Vão ter outros materiais na página do AvaCap para o estudo, para reflexão. Tem um fórum de discussões que é muito importante para esclarecer dúvidas e para refletir sobre outros aspectos junto com os colegas. E lembrem-se, né, a avaliação psicológica, a psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico são recomendados em casos de depressão. Acessem a lista de locais que oferecem atendimento público em saúde mental na área desse ambiente virtual. No caso, é da sala NAP Psicologia. Então, se tiver muito difícil e se essas características forem identificadas, né, é preciso procurar um especialista. O que a gente está fazendo aqui é proporcionando uma conscientização de vocês e algumas ferramentas para lidar com determinadas questões. Porém, existem alguns quadros que precisam de cuidados mais específicos. A depressão é um desses quadros, tá? Então, fiquem atentos e, em caso de necessidade, preciso procurar um especialista para avaliação e tratamento. São as referências bibliográficas do estudo de hoje, tá? E é isso. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.